Tudo, ou quase tudo, eu diria, sobre vendas, nós vamos tratar no Rumo Certo de hoje. Nosso convidado, ele defendia um método de sucesso. E aí a gente vai aprender, pelo menos um pouco, de tudo isso. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Rumo Certo. E aqui conosco, Gabriel Braidotti, lá de Curitiba, Paraná. Ele é diretor da G Braidotti, Educação Empresarial. É empresário, é claro, né? E é também consultor de vendas, vendedor. Tem uma vasta experiência, conhecimento para a gente compartilhar hoje aqui. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me ter aqui, é um prazer estar com vocês. Opa, todo nosso. Obrigado a você por disponibilizar do seu tempo aí. Que tempo é dinheiro, né, Gabriel? E você sabe disso. Nem fala. Mas então, me fale um pouquinho mais da Braidotti, aí, a G Braidotti, do trabalho que você desenvolve hoje, da sua trajetória aí também à frente das vendas. Conta lá para a gente conhecer um pouco mais de você. Muito bem. Bom, eu comecei em vendas há 12 anos atrás como representante comercial. Eu entrei no negócio da família porque eu queria ser rico e milionário o mais rápido possível. E inspirado na história do Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, eu resolvi entrar e largar meu emprego fixo e virar representante comercial. Meu pai, obviamente, era o meu exemplo, né, dentro da empresa da família, então eu sabia que se eu soubesse vender, era bem possível de eu ter uma carreira de sucesso, ter uma renda muito superior a trabalhar na CLT, e aquilo, obviamente, me deixou muito animado, né? Mas quando eu entrei no negócio da família, eu lembro do meu pai me explicando o que eu tinha que fazer, que eu tinha que visitar cliente, que eu tinha que ver o que o cliente precisava e vender. Para ele, muito natural, porque ele já vinha fazendo isso há 30 anos, e para mim era tudo novidade. Quando eu cheguei no escritório, eu percebi que eu não sabia nada sobre vendas, eu achava que era uma coisa, eu achava que era só ser simpático e dar um bom atendimento, e na verdade tem muito mais coisa por trás disso do que simplesmente ser simpático, né? E eu aprendi na marra o que era necessário para ter sucesso nas vendas, comecei a estudar muito desde então, e ainda não parei de estudar vendas, estudo constantemente. Bom, e tá aí o resultado hoje em dia, a gente pode curtir um pouco mais do que antes. Pois é, daí você criou a G Braidotti? Isso mesmo, a G Braidotti veio em 2015 por um convite, surgiu de um convite para dar uma palestra, eu me animei com a ideia e dei uma pequena palestra num evento, e as pessoas do evento, né, os participantes começaram a vir e perguntar para mim assim, Gabriel, você dá treinamento, você dá consultoria? E eu, por falta de uma resposta melhor, disse que dava. Claro que eu dou, óbvio que eu dou treinamento, né? Claro que eu dou consultoria. Como, né, bom vendedor, eu precisava ter um jeito, não podia recusar o cliente, né? E aí a G Braidotti nasceu em 2015 com essa intenção de educar o mercado. Então ela foi a minha segunda empresa dentro dos serviços comerciais, né? E agora nós temos mais uma recentemente aberta esse ano, que faz a terceirização de prospecção. Se chama C3 Prospecções. A gente faz só a prospecção e entrega o lead para o cliente. Ótimo. Todas as 3 empresas continuam ativas, eu continuo atuante nas 3 empresas, então não larguei o osso, continuo trabalhando pra caramba. Que espetáculo! Com sede aí em Curitiba, mas aí você atende empresários do país inteiro, como é que é a dinâmica? Na representação comercial nós atendemos o sul do país inteiro, a G Braidotti pode atender o Brasil inteiro e a C3 também. Então nós temos uma ampla área aí de atendimento. Qual é a demanda maior hoje? O que os empresários estão buscando? Quando a gente fala de educação empresarial, está todo mundo meio aflito, meio perdido aí com tanta tecnologia, um pouco por aí, não? Qual é a principal demanda? Tem um pouco, sim, do uso da tecnologia e como utilizá-la dentro da área comercial, mas eu sinto que muitos dos empresários que me buscam, ou eles estão interessados em aumentar a performance de uma equipe comercial, que é um custo para a empresa, obviamente, tem uma saída de caixa da empresa para sustentar uma equipe comercial e, obviamente, eles querem que ela performe muito melhor, né? Mas também tem aqueles empresários autônomos ou aqueles com empresas menores, que eles são a cara do comercial. E quando eles se dão conta, demora um pouquinho, tá? Mas quando eles se dão conta de que, puxa, eu não sou um vendedor tão bom quanto eu pensava, é quando surge a demanda do Gabriel vir e ensinar ou então consultar a empresa para ver quais são os pormenores ali que a gente pode ajustar para que eles tenham mais sucesso. Mas essas são as principais demandas que aparecem para a G Braidotti hoje. Mas, Gabriel, o que é um bom vendedor hoje? A gente tinha uma máxima lá de que o cara nasce vendedor, o cara é pronto para aquilo, né? Muito se dizia, nossa, esse é um vendedor nato. Mas é assim? A gente aprende a vender, Gabriel? Como é que é? Essa é uma ótima pergunta e eu adoro responder.
Na verdade é o seguinte, claro que existem personalidades hoje que facilitam o trabalho comercial. Tem pessoas que são mais extrovertidas, vão ter mais facilidade de lidar com outras pessoas. Mas eu não sou uma pessoa com perfil de vendedor. Eu sempre fui o metaleiro que se vestia de preto, que sentava no fundo da sala, que tinha poucos amigos, nunca fui o popularzão. Eu aprendi a ser vendedor porque eu queria ter sucesso na carreira que eu escolhi para mim. Então eu fui atrás disso. Então eu acho que sim, tem algumas personalidades que facilitam, mas ninguém nasce vendedor. E esse é outro ponto. Eu acho que também tem, claro, a gente percebe essa habilidade mais nata em algumas pessoas, mas vendas não é só simplesmente a lábia, não é só a conversa, tem muito mais coisa do que isso. Inclusive, na minha experiência, a maioria dos vendedores que se dizem vendedores natos ganham menos dinheiro do que eu, que não sou nato. Né? Então, por quê? Porque aí que vem a questão do perfil. Para mim, um bom vendedor é o vendedor que está disposto a fazer o trabalho comercial. Está disposto a prospectar sem ter resultado imediato, está disposto a sair e visitar clientes, está disposto a fazer relatórios, a alimentar um sistema como um CRM, está disposto a perder negócios e recuperar eles depois, perder negócios e manter relacionamento com o cliente para que ele possa vir a fazer negócio no futuro. Aqueles que fazem esse trabalho comercial que é chato, esses caras têm perfil. Hoje eu só contrato assim, eu contrato pessoas que não sabem nada sobre vendas, mas se elas estiverem dispostas a fazer o trabalho, para mim está muito bem. Porque o treinamento e a proficiência vêm depois. Gabriel, e vendas hoje tem elementos novos? Não se vende mais como antigamente? Eu digo porque, voltando a falar de tecnologia, mudança de hábito do consumidor também, hoje se vende mais do que um produto simplesmente, se vende mais do que um serviço. Como é que é hoje? Qual é a máxima hoje no mercado? Muito bem. A gente tem tecnologias hoje que nos ajudam muito no trabalho comercial. Eu diria que elas aceleram o trabalho comercial. Hoje você resolve muita coisa com uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Você prospecta com uma mensagem no WhatsApp. Então é muito rápido, muito ligeiro. Você tem até as inteligências artificiais que te ajudam a escrever melhor ou escolher as melhores frases e os melhores scripts para usar. Mas uma das questões é a seguinte: para a gente vender melhor em 2023, eu percebo que a gente tem que fazer uma coisa que talvez a gente tenha esquecido, que se fazia muito lá nos anos 90, 80, que é relacionamento. Esse negócio de relacionamento com o cliente nunca saiu de moda. Eu nunca vi ele parar de funcionar. Ou seja, às vezes a gente fica tão na aceleração, e hoje na internet você tem muito disso, né? Ah, olha, como vender aqui sem aparecer na internet, como vender sem falar muito com o cliente, como trazer leads qualificados que compram de você de imediato. Sempre tem essas promessas na internet. Mas o que realmente eu vejo fazer diferença é quanto tempo o vendedor se relaciona com o prospect, com o lead, ou com o cliente que ele tem. Quanto mais relacionamento eu faço hoje com os meus clientes, mais eles compram. Mais eles se fidelizam à marca, mais eles se fidelizam a mim. Então, esse negócio, embora nós tenhamos tecnologias novas, existem algumas coisas que eu chamo de princípios, que elas estão inerentes em todas as vendas há muito tempo e elas não saíram de moda ainda. Se relacionar é uma delas. Mas como é que se dá esse relacionamento hoje? Eu digo, com tanta tecnologia, com tanta automação, parece muito mais fácil usar pela internet, as mensagens chegam prontas para todo mundo, mas parece que é para gente. Mas ainda assim, relacionamento é o quê? É o tete a tete, é o olho no olho, é conversa? Não dá. Muito bem. Pode ser também. E eu gosto muito do relacionamento olho no olho, tete a tete. Então eu visito muitos dos meus clientes. Mas, obviamente, a gente ainda pode usar muito bem o celular com WhatsApp ou ligações telefônicas para fazer esse relacionamento. O que eu digo de relacionamento? É mais a frequência do relacionamento do que exatamente o que você vai fazer. A gente, muitas vezes, eu percebo que o pessoal esquece de falar com clientes com alguma frequência. Uma das perguntas que eu mais respondo é assim: poxa, Gabriel, eu tô no mês meio ruim, eu queria vender mais esse mês, o que eu faço para vender mais? E a primeira coisa que eu faço é perguntar para ele assim: você tem alguns clientes que você atendeu nos últimos 6 meses? Ah, tenho sim. Quando foi que você falou com ele a última vez? Ah, eu falei a última vez, a vez que eu entreguei o que ele comprou. Cara, tá aí por isso que você não vende mais. Porque você não mantém o relacionamento. E tudo bem que se o seu cliente não vai comprar mais uma vez do seu produto ou seu serviço dentro de 6 meses. Mas se você nunca se relacionar com ele com a frequência necessária, seja por tete a tete, seja por e-mail, por celular, por WhatsApp, seja lá o que for, mas desde que seja um relacionamento ativo, onde você vai atrás do cliente, quando for hora de vender, ele não vai estar pronto para comprar. Esse é o pulo do gato.
Outra coisa que o pessoal me pergunta, talvez para ilustrar isso melhor, é assim, Gabriel, como que eu vendo mais em dezembro quando está todo mundo querendo postergar para depois das festas, depois do carnaval? Fala, gente, o serviço que a gente tinha que ter feito para vender em dezembro já foi feito. Você quer vender mais em dezembro? Começa a se relacionar com o seu cliente na frequência necessária em junho. Aí você vai vender bem em dezembro. Faz sentido? Faz todo sentido. Você está falando de fidelização aí? O que é a frequência necessária? Eu diria que pelo menos uma vez a cada 30 dias. Essa é a minha regra de ouro. Pelo menos uma vez a cada 30 dias, o meu cliente, o meu lead, tem que receber um contato ativo do Gabriel, da empresa do Gabriel, do escritório do Gabriel. Ativo. Se o cliente me liga com frequência, eu ainda assim tenho que fazer um trabalho ativo. É como se eu estivesse procurando o cliente para conversar com ele, né? Eu mostro o interesse em fazer negócios com ele, não só ficar aqui sentado esperando. Tem que tomar um cuidado aí para não ser invasivo também, Gabriel, tem isso? Às vezes não demais. Como é que acontece? Tem bom senso nessa relação? Ah, muito boa pergunta. Olha só, eu sinceramente acho que é o seguinte, você se torna um cara insistente ou chato, porque você parar para pensar, se você vai contratar um vendedor, você não quer que ele seja insistente nas oportunidades, você não quer que ele seja persistente, que ele persista ali no trabalho que tem que ser feito? Todo mundo quer, né? Mas a questão é a seguinte, o relacionamento não diz respeito a vender. O pessoal confunde muito isso. Eu não vou ligar para você uma vez por mês falando o seguinte, e aí, olha, vamos fechar um pedidinho novo, o que você acha? Não, isso é chato. Isso vai estragar seu relacionamento com ele. Agora, se eu ligo para o que eu chamo de servir o cliente, estou te ligando para saber como é que tá as coisas, como é que tá os negócios, se você está precisando de alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa por você esse mês. Tá tudo bem? Ótimo, show de bola. Então, quando você precisar de qualquer coisa, conta comigo. Esse tipo de relacionamento, sem a intenção de vender diretamente, faz toda a diferença e nos tira daquela classificação de vendedor chato que fica tentando empurrar alguma coisa em você com muita frequência, né? Claro que de vez em quando eu vou dar uma empurrada. Cliente, faz 3 meses que você não compra de mim, cara, o que está acontecendo? A gente precisa fazer negócio aqui. Mas é quando eu tenho o relacionamento muito aguçado, aí eu posso fazer isso. Quando nós não temos um relacionamento ainda, eu vou de leve. É que nem quando a gente casa, né? Você não chega na sua esposa, na sua namorada, e aí, vamos casar, e acabou, vamos cima. Não. É um passo de cada vez, é aos poucos, a gente vai se conhecendo, criando familiaridade, e aí as coisas ficam mais fáceis. É um namoro, né, Gabriel? É confiança que se estabelece. É uma dança, né? É um baile, é um namoro, é isso mesmo. Que espetáculo. Vamos continuar nessa conversa, vamos fazer um intervalo rapidinho. Depois quero saber de outras estratégias aí e quero que você discorra para mim sobre um termo que a gente tem falado muito aqui também, que é a tal jornada do cliente. O que é essa jornada do cliente? O quanto isso pode ser efetivo, proveitoso, de resultado aí para as vendas também? Onde é que ela começa? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue na conversa na sequência, tá bom, Gabriel? Perfeito. Combinado, perfeito aí com você de casa, você da sua empresa também. A gente faz um intervalo rapidinho, voltamos já com o Rumo Certo. Retornamos com o Rumo Certo, vendendo para você a ideia de que é muito importante você aqui conosco. Hoje nós estamos falando sobre estratégias de vendas. Temos um especialista no assunto, está aqui comigo, Gabriel Braidotti, falando com a gente. Ele é diretor da G Braidotti Educação Empresarial, está lá em Curitiba. Bom, Gabriel, você nos empolga, instiga com a tua oratória, com a sua defesa, com o seu conhecimento, né? A expertise aí no negócio. E eu queria ouvir de você também um outro termo que a gente tem falado bastante aqui no Rumo Certo, que é a tal da jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Como é que ela pode ser efetiva e resultar em conversão aí nas vendas? Muito bem. Então, todo cliente vai andar por essa bendita jornada do cliente que a gente chama quando nós estamos trabalhando no processo comercial. Mas acima do processo de vendas em si, eu tenho uma coisa que eu chamo de operação comercial. E essa não é só a jornada em que o cliente tem que andar, mas é a jornada em que o processo comercial de uma empresa tem que andar. Então, eu tenho certas coisas que eu tenho que fazer para que eu tenha um número de oportunidades adequado para bater metas, por exemplo. Então, a jornada do cliente, é importante a gente saber o seguinte: nós temos partes do processo que a gente tem que caminhar com esse cliente. Por exemplo, antes de tudo, para a gente começar um relacionamento, eu preciso sair da obscuridade.
Eu preciso abordar um cliente e mostrar que eu existo. A gente não compra nada de quem a gente não conhece. A gente até compra de quem a gente não confia, né? A gente anda em táxis, a gente vai em restaurantes que a gente nunca foi antes. A gente compra de pessoas e empresas que a gente não confia. Mas a gente não consegue comprar de quem a gente não conhece. Então isso é uma jornada do cliente. Ele precisa passar por esse momento em que nós nos apresentamos. Isso pode acontecer de diversas formas. Depois disso, o relacionamento que a gente falou bastante aqui já, para mim é uma etapa da jornada do cliente. E aí a gente se relaciona com ele até a gente ter uma oportunidade real de vender alguma coisa para ele. Depois que nós vendemos, ou ele nos dá uma oportunidade e nós conseguimos fechar negócio, tem um pulo do gato aqui, que é a jornada, dentro dessa jornada do cliente, que eu acho que grande parte das empresas esquece. Depois que a gente entrega, vendemos o negócio para o cliente. Legal, eu vendi um carro para ele, show de bola, tá? Vendi o carro, o que acontece normalmente? As empresas esquecem do cliente e esquecem que existe uma jornada de fidelidade que envolve o relacionamento com quem já comprou. Então, entender essa jornada que o cliente tem que fazer para que nós possamos pegar pessoas que são desconhecidas e transformar elas em clientes que compram de forma recorrente é uma das coisas que nós, na GBraiDot, mais implementamos em empresas e mais ensinamos para as pessoas. Porque sem isso, é muito difícil é muito fácil você se perder no meio desse processo todo, de todas as operações comerciais que você tem que fazer, se você não entender dessa jornada do cliente. E aí o pós-venda também, que é outro termo que se usa muito, e uma estratégia que se usa muito, é extremamente importante nesse processo, né? Puxa, é extremamente importante. De novo, como eu falei, a maioria das pessoas esquece disso. E esquece que o cliente, um dia ele vai comprar de novo, ou o cliente pode se tornar o seu ativo, um dos grandes influenciadores, indicando clientes para você. Então, se a gente não tiver relacionamento com ele posterior à venda, isso nunca vai acontecer. A chance disso acontecer é muito baixa, do cliente te indicar, ou o cliente trazer um novo cliente para você, ou comprar de novo com você, é muito difícil. Agora, quando a gente sabe exatamente o que fazer, como se relacionar, puxa vida, aí fica mais fácil. Inclusive, uma das coisas que a gente ensina na GBraiDot é uma estratégia, para você ter uma ideia de como a gente faz para não ser chato. Mas tem um jeito de falar com o cliente 365 dias no ano sem parecer chato. Essa é uma das coisinhas que a gente ensina em um dos nossos treinamentos. E você vai abrir aqui alguma coisa desse segredo, desse treinamento, de como faz isso, não vai ensinar como fazer exatamente, mas enfim, eu fiquei curioso, 365 dias você consegue se relacionar com o cliente sem ser chato? Me diga lá, como? Muito bem. Bom, são estratégias que nós chamamos de estratégias de follow-up, que inclusive para nós é um dos maiores segredos das vendas, porque a maioria das pessoas não faz isso, a maioria dos vendedores não faz follow-up da forma adequada. Mas, por exemplo, uma das formas que eu uso para me relacionar é, quando eu visito um cliente, eu imediatamente, ou dentro de um dia, eu mando uma mensagem para ele assim, cara, obrigado por me receber na sua empresa, foi muito legal a nossa conversa e qualquer coisa que você precisar, conta comigo. Isso é uma forma de se relacionar de imediato, depois que eu já tive uma interação com ele. Então, de vez em quando eu uso essa mensagem logo depois que eu saio da empresa do cliente, ou logo depois que eu falo com ele no telefone, ou de um call, a gente tem isso também, né? Hoje em dia a gente pode fazer uma videoconferência. Terminou a videoconferência, terminou o assunto, eu pego o celular e mando uma mensagem. Cara, obrigado pelo seu tempo, foi muito legal conversar com você. Essa é uma das estratégias, tá? Bem pessoal isso mesmo, né? É uma mensagem mesmo, não é uma automática, não. Pessoal, nada é automático. Fulano, obrigado por ter me recebido, obrigado pelo café, o café estava ótimo, obrigado pelo refrigerante que você me deu. Pô, foi muito legal. Uma das coisas que a gente faz, né? Outra coisa, serviço. Toda hora eu estou buscando olhar para o meu cliente e ver se tem alguma coisa que eu posso fazer por ele. O meu sistema me aponta se eu já usei essa estratégia em alguma vez naquele mês corrente. Então eu sempre lembro de tentar servir o meu cliente de uma forma mais adequada, além de simplesmente fornecer um serviço ou fornecer um produto. As redes sociais nos permitem fazer isso hoje de forma muito boa também, de se relacionar com o cliente. Você faz uma postagem na sua rede social, sai um vídeo novo seu no YouTube, sai uma postagem no site da empresa, pega o negócio e manda para o cliente. Cliente, olha, saiu um artigo novo no nosso LinkedIn, estou mandando para você. Isso, e eu achava que, puxa vida, você tinha uma empresa específica, porque nem todas as empresas podiam usar as redes sociais. Olha, depois de muito lutar contra as redes sociais, eu aprendi hoje que qualquer empresa pode estar lá, né? A gente pode criar conteúdos diversos e usar isso para se relacionar com o cliente. Bom, essas são 3 estratégias que eu falei aqui para a gente manter contato com o cliente de forma bastante forte e frequente. E elas fazem parte do seu método aí, o método GBraiDot?
Com certeza, com certeza. É essencial saber essas estratégias, essas técnicas, para que o método por si funcione. Senão, a gente não consegue fazer o trabalho. O que é mais o método? Me fale um pouco mais do método. Muito bom. Uma das coisas que eu comentei aqui é que a gente foca muito na operação comercial. Então, o que é a operação? É o tanto de trabalho que eu faço. Eu acredito, uma filosofia minha que vem de um mentor meu chamado Grant Cardone, é que o sucesso que nós queremos, ou o fato de bater as metas de venda, por exemplo, ela vai exigir muito mais esforço do que a gente imagina. E talvez as pessoas que estão aqui me ouvindo já devem ter percebido isso nos seus devidos negócios. Mas, sabendo disso, eu monto a minha operação comercial nas minhas empresas sempre com um excesso de trabalho. Né? Então, eu não faço só... eu quero fechar 10 clientes esse mês, eu não vou falar só com 100 novas empresas. Cara, eu vou falar com 1.000. Eu vou tentar chegar nas 1.000 empresas para aumentar as minhas chances de fazer isso. Então, dentro do meu método, eu foco muito nessa operação. Como que eu faço para, na prática, de forma realista, conseguir, ao invés de falar com 100, falar com 1.000 novas empresas, por exemplo. Essa é uma forma de ilustrar a operação comercial, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla. É muito perfil, então, né? Voltando àquela conversa lá do início, né? A gente falou que não há, ou pode até... sei lá, ver vendedor nato é um pouco perfil, tem gente com mais habilidade mas a técnica, a estratégia e técnica, hoje em dia tem muita importância aí nas vendas, né? Porque tem forma de persuadir o cliente de forma honesta, transparente e que a gente aprende, né? Tem sim, e essas coisas são exatamente como você falou, são coisas que a gente aprende. Então, se eu tenho um vendedor disposto a fazer o trabalho, eu consigo ensinar a técnica, a persuasão, o jeito de trabalhar. Agora, quando eu tenho uma pessoa que não está disposta a fazer o trabalho, ela pode ter a técnica que ela quiser, o número de conhecimento que ela quiser, e ela não vai trazer resultado. Eu sou prova viva disso. Quando eu comecei o meu trabalho comercial, eu sentei no escritório e decidi que eu ia estudar vendas. Eu comecei a estudar e eu comecei a me tornar muito proficiente tecnicamente. Eu conseguia entrar em qualquer venda e identificar os erros dos outros, saber o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito, saber o que fazer. Eu sabia muito bem, eu me tornei um cara muito bom tecnicamente. Sabia lidar com objeções de um jeito absurdo, nossa, não tinha nenhuma objeção que passava por mim, mas operacionalmente eu era fraco. Eu não prospectava, eu não ia visitar cliente, eu não ligava para cliente, eu não me relacionava. Então, eu usava as minhas técnicas em um número muito pequeno de oportunidades. Depois, quando eu tive essa sacada de aumentar a minha operação comercial, foi lá em 2014, quando nós tivemos uma crise financeira no Brasil e grande parte dos meus clientes ficaram inadimplentes, foi que eu aprendi que, puxa vida, se eu tenho mais oportunidades para trabalhar, eu consigo, tecnicamente, fazer mais dinheiro, ou ter mais resultado, bater metas maiores. Então, as coisas têm que andar juntas. Tem sim a técnica, eu consigo ensinar, qualquer pessoa consegue aprender. Mas a operação, a ética de trabalho, é uma coisa que é um pouquinho mais difícil de incentivar. Então, se você pega uma pessoa com uma ética de trabalho muito boa, você fez uma boa escolha em contratá-la, tecnicamente ela vai aprender, ela vai se aprimorar, é mais fácil aprimorar tecnicamente do que aprimorar a ética de trabalho. Ótimo, ótimo. Gabriel, teríamos muito mais para conversar, você tocou num ponto aí que eu queria entrar, mas o nosso tempo não dá mais, que é objeções aí, mas uma próxima conversa, quem sabe. Mas foi um prazer enorme, foi um prazer enorme conversar com você aqui, foi um aprendizado, como eu sempre digo, né? A gente experiente, tem conhecimento. Mas só para a gente fechar, dá os endereços seus aí para as pessoas te procurarem, Gabriel. É lógico que uma busca já te acha fácil, mas ainda assim, qual é o caminho mais correto para te achar? Muito bem. Procurar o meu nome na internet, no YouTube, como Gabriel Braidotti ou G Braidotti. Você vai me achar no YouTube, você vai me achar também no Instagram, onde eu compartilho a maior parte dos conteúdos de forma frequente. Então lá você vai me ver bastante, vai ver muita coisa que eu posto por lá. Pode procurar G Braidotti no Instagram e no YouTube, Braidotti, B-R-A-I-D-O, 2 T's e I. Você vai me achar facilmente nessas duas redes sociais e vai ouvir bastante eu falar coisa lá sobre vendas, marketing, negociação, enfim, negócios em geral. Ótimo, ótimo. E é bom a gente falar porque nunca é demais. É compartilhar conhecimento, né? E conhecimento sempre é bom. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Forte abraço. Obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou mais essa edição do Rumo Certo. Ficamos por aqui, eu e minha equipe agradecemos a sua participação. Forte abraço e até mais.